Quantas vezes você já se percebeu perdendo tempo por começar uma determinada atividade e tendo que parar várias vezes no meio do caminho porque você não tinha tudo o que precisa? Ou se pegou perdendo tempo, divagando demais entre as atividades, com dificuldade para focar, se concentrar, porque você precisa ficar parando para lembrar tudo que precisa ser feito no meio do caminho até chegar no final da atividade. Ou pior, você está precisando crescer a tua empresa, até tenta contratar alguém para terceirizar ou delegar alguma determinada atividade, mas aí você se pega percebendo que é mais rápido e até às vezes aparentemente mais fácil você mesmo fazer a atividade do que ter que treinar, ensinar e ter toda aquela paciência de verificar o que a pessoa está fazendo. Fazendo com que você fique sempre preso no operacional, tendo dificuldade ou falta de tempo para pensar com clareza e nitidez no estratégico, ficando preso nas paradas bem operacionais que você não consegue delegar, terceirizar, ou tem aquela sensação de que dá mais trabalho fazer isso do que você mesmo fazer. Sou o Thiago Rodrigues e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo que você precisa de uma forma bem simples. A gente pode resumir ele em 3 ou 4 passos para que você consiga criar processos operacionais padrões e consiga saber quais receitas movimentam o seu negócio. Para que dessa forma você tenha a possibilidade de dividir essas receitas com outras pessoas do seu time ou até mesmo terceirizar com um processo de qualidade, um processo operacional padrão, te livrando aí para pensar mais no estratégico, pensar mais em outras coisas, ou até mesmo descansar se você quiser. Enfim, utilizar o tempo de uma forma que você tenha mais liberdade para fazer isso, sem que as coisas deixem de ser feitas. Bom, vamos lá. Eu tenho certeza que você já deve ter tentado criar algum processo operacional padrão na sua empresa e acabou desistindo porque parece um inferno. Leva tempo, dizem que tem que tirar print de tudo, escrever detalhe por detalhe, gravar vídeo, gravar tela e não sei o quê. E a gente sempre tende a deixar para depois. Uma coisa muito comum acho que a grande maioria das empresas de marketing digital, pelo menos as iniciantes no primeiro ano até o segundo ano, é a pessoa pensar assim, bom, estamos no lançamento, estamos numa campanha de marketing perpétuo, enfim, estamos fazendo alguma coisa e depois que eu terminar, eu vou sentar e vou descrever tudo que eu fiz, vou criar os processos que eu estou fazendo agora. Então, daqui 40, 50 dias eu vou voltar e vou fazer todos os processos para que depois eu não tenha mais que ficar pensando nessas coisas. Errado. Isso tende a não funcionar. Por um motivo muito simples, porque o que você está fazendo agora, com a riqueza de detalhes que você tem agora, raramente você vai lembrar depois. A nossa memória de curto, médio e longo prazo, ela não é tão perfeita e você sabe disso. Então o que acontece é que você perca toda uma riqueza de detalhes, uma riqueza de informação fazendo isso depois. Mas ao mesmo tempo, eu te entendo. Você também precisa fazer um monte de coisa, escrever e-mail, copy, fazer o tráfego, gerenciar gente, falar com expert, ou se você é um especialista, tem que pensar em tudo isso e no conteúdo. Então calma, esse vídeo de hoje é para resolver também esse problema, porque processos operacionais padrões, eles precisam ser simples. E tem alguns erros básicos que as pessoas cometem na hora de tentar criar os processos que impedem que ela tenha mais agilidade na hora de criar e também que ela foque em tudo, menos no que realmente é necessário. Então presta atenção. Em alguns casos, você realmente vai precisar gravar vários vídeos, tirar muitas prints e tal, mas no marketing digital a gente consegue ter uma certa técnica, uma tática que eu vou te ensinar agora, para que você não precise necessariamente fazer um processo tão absurdo, tão grande, tão longo, que mais parece que a pessoa vai ter um curso online ali do que necessariamente um treinamento para um processo operacional padrão para uma atividade. E o primeiro erro que a grande maioria das pessoas comete na hora de criar um processo é tentar criar um processo longo demais, um processo grande demais. E é por isso que a grande maioria deles não dão certo e também na hora de delegar gera-se muitas dúvidas. Então, o primeiro passo é: quando você tiver um processo grande, a gente vai dividir ele em várias etapas menores, criar processos menores, até mesmo para que você consiga delegar aos poucos. E, na melhor das hipóteses, a pessoa pega um processo menor, tira as dúvidas muito rapidamente e consiga executar e passar para o próximo passo. Dessa forma, você consegue distribuir melhor os seus processos, consegue entender melhor quais receitas movimentam o seu negócio, as suas campanhas de marketing, e você tem menos estresse sabendo onde exatamente está o problema na hora de delegar. Por isso, o primeiro insight aqui é crie blocos de processos. Tiago, mas eu não sei nem exatamente o que é um processo ou não sei como fazer. Bom, rapidamente, sem muita enrolação. Processo é basicamente aquilo que precisa ser feito do início ao fim para gerar um resultado. Só isso. Então, para pensar o seguinte, a gente tem processos de perpétuo. É um processo de venda que a gente tem do início ao fim, mas é um processo gigantesco. Dentro desse processo a gente tem vídeos, a gente tem imagens, a gente tem design, a gente tem escrita, né? Tem copy, tem redação, tem enfim, um monte de coisa. Então, se você tenta criar um único processo longo desse tamanho, o máximo que você vai conseguir é ter uma visão macro das coisas. E isso não é delegável, a não ser que a pessoa tenha uma grande experiência já em perpétuo, que geralmente não é o caso. Então, o primeiro ponto é:
Quando você cria um processo pequeno, basicamente você dá a oportunidade da pessoa ser um perito naquilo ali. E o que é um perito? Um perito é um cara ou uma pessoa, um profissional muito bom numa área muito pequena. Então você vê perícia criminal, ele não é um grandíssimo inteligente do mundo inteiro. Ele precisa saber tudo sobre um espaço muito pequeno, uma sala, um quarto, uma casa, e aí ele começa o estudo dele. Então vamos pensar que você precisa ser perito nos seus processos, perito nos seus vídeos, perito no processo de publicar um vídeo no YouTube, perito no processo de criar conteúdo no feed do Instagram, perito no processo de criar e-mails, perito no processo de subir campanhas de tráfego. Quando você é perito, você consegue ter muito mais controle, saber onde está o problema e resolver muito mais rápido. Pode ter certeza disso. Então, agora que você já entendeu mais do conceitual, eu quero te entregar uma ferramenta super simples e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você depois consiga copiar isso, dando Ctrl+C, Ctrl+V só no arquivo e aplique aí para o teu negócio. Então, de cara, eu estou aqui nos meus docs do ClickUp, tá? Eu tenho uma conta que eu uso só para criar os tutoriais aqui, porque os outros processos que eu tenho, tem questões contratuais e tal, que eu não posso mostrar todos os dados para vocês. Então, essa é a minha conta piloto, conta aqui basicamente do ClickUp oficial aqui do nosso canal do YouTube. Então, aqui eu vou criar um documento, tá? E aqui no meu documento, a primeira coisa que eu vou fazer é usar a magia dos templates. Lembrando que eu já gravei um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre o Docs e também sobre o ClickUp. Então, se você não sabe ainda dar os seus primeiros passos para utilizar a ferramenta do ClickUp, eu vou deixar aqui na descrição no vídeo e aqui no card aqui em cima um vídeo completo sobre o ClickUp, do início ao fim, tudo que você precisa saber para usar bem a ferramenta. Aqui no canal você também tem um vídeo aí falando especificamente sobre o Docs, principalmente dessa nova versão 3.0. O link vai ficar aí no card em cima e também na descrição. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para o meu processo. Então, processo aqui vai ser gestão de comentários nas mídias sociais. Isso aqui é muito importante e é uma coisa que geralmente as pessoas não têm. Como você gostaria que as pessoas, o seu social media ou, enfim, as pessoas que você vai delegar o seu trabalho respondam os comentários nas redes sociais? Eu vou entregar para você o meu processo e a partir disso você pode readaptar para você. Vou usar isso como exemplo na aula e com certeza já vai conseguir aplicar aí, tá bom? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou aplicar um template. Eu já tenho esse template criado e aqui está o meu template de como criar um processo, um procedimento operacional padrão ou processo operacional padrão, tá? Vou usar o meu template aqui. Ele criou uma nova subpágina aqui dentro. Eu vou copiar, não ficar duplicando as coisas aqui. Beleza, tá? Vou apagar só esse aqui para não ficar duplicando. Então aqui eu tenho o meu processo de gestão de comentários nas mídias sociais. Primeiro passo que você tem que ter aqui, e você vai perceber como é simples criar um processo, desde que você tenha a direção certa, tá? Primeira coisa é, qual que é o objetivo desse processo? Lembra que eu falei para você que dentro de uma empresa a gente tem várias receitas. É quase como se fosse um negócio de culinária. Tem a receita de carne, mas não é qualquer carne, é o jeito que aquela casa, aquele restaurante faz aquela carne. Tem um processo, tem um jeito, tem um toque, tem um ingrediente secreto. Você tem os seus ingredientes secretos e provavelmente às vezes nem sabe que tem os seus ingredientes secretos e você vai descobrindo isso ao longo do tempo quando você vai colocando isso nos seus processos. Então o primeiro passo, lembrando, só recapitulando aqui, processos são perícia. Perícia é aquilo que é pequeno, você é muito bom numa área muito pequena. Então, qual que é o nosso objetivo do processo? Qual que é o objetivo desse processo de gestão de comentários nas mídias sociais? O objetivo é que, e aí o que é um objetivo? Deixei aqui descrito para que você também tenha depois a capacidade de só ler e conseguir completar aqui as coisas aplicando aí no seu negócio. Todo processo precisa ter um objetivo claro e basicamente é quando definimos onde ele começa, onde ele termina e qual precisa ser o resultado final. Então, aqui, o que eu vou digitar? O que eu vou colocar aqui para que alguém, qualquer pessoa do meu time, no futuro, saiba o que é o objetivo desse processo? Bom, eu digitei aqui, vou apagar a descrição no processo, que o objetivo desse nosso processo é garantir que a nossa presença nas redes sociais aconteça e, mais do que isso, todas as pessoas sejam respondidas da melhor maneira possível. Comentários com xingamentos explícitos precisam ser deletados, mas exceto isso, mesmo que seja até um hater, vamos seguir o processo abaixo para dar atenção e nos posicionar. Eu acredito que, mesmo que a pessoa não goste da sua opinião e não concorde, ela mereça uma resposta, exceto aqueles que xingam, usam palavras de baixo calão ou agridem gratuitamente. Mas tem muita gente que não concorda, o expert ou a empresa se incomoda e tem a mania de deletar o comentário. Eu acho isso, eu particularmente, Thiago Rodrigues, acho que é uma grande oportunidade de se posicionar e você mostrar que ou ele tem razão mesmo, que é aquilo e ele está certo e tudo bem, e a gente pensa dessa forma e vamos seguir em frente, ou que na verdade aquilo merece uma resposta, tá? Então é uma oportunidade de se posicionar. Esse é o objetivo do meu processo. E aqui, quais são os requisitos para que esse processo consiga acontecer?
Thiago, como assim? Vamos imaginar aqui, eu vou dar um exemplo do processo de gestão de comentários de mídias sociais. O que a pessoa precisa para realizar esse processo? Precisa ter acesso administrativo ou como editor de todas as mídias sociais que a nossa empresa opera. Parece simples, mas como é que você vai delegar para alguém alguma coisa, sendo que a pessoa não tem um requisito para fazer aquilo? Ou seja, ela não tem acesso às redes sociais. Você pede para que alguém responda os comentários, mas ela não tem acesso à página do Facebook ou ao login e senha do seu Instagram. Parece simples e nesse processo fica até meio óbvio, mas vamos imaginar aqui um processo de edição de vídeo. Às vezes, as pessoas colocam todo o processo de edição, mas esquecem de colocar as músicas padrões, os efeitos personalizados que aquele vídeo precisa ter, ou que aquela empresa usa, ou a fonte, enfim. Tem uma série de requisitos de branding, uma série de requisitos de materiais que são necessários para que o editor de vídeo consiga utilizar. Então, o certo seria colocar aqui, de repente, o link de uma pasta no Drive, ou onde está localizado os arquivos que serão necessários para usar para realizar a edição daquele vídeo. Entende como as coisas funcionam? Então aqui são os requisitos. Quais são os requisitos operacionais ou que a pessoa precisa ter de acesso para realizar esse nosso processo de gestão de comentários de mídias sociais? E esse, então, é o nosso segundo passo. Definimos o objetivo e quais são os requisitos para que isso realmente aconteça, tá? Aqui agora a gente vai ter passos. Eu coloquei 3 passos padrões, você pode ter 5, 10, 15 passos. E uma coisa muito legal do ClickUp. Aqui eu vou colocar, por exemplo, o passo 1. Qual que é o passo 1 ao identificar lá um comentário? Uma pessoa comentou alguma coisa, seja boa, seja ruim, no meu perfil do Instagram, no meu perfil do Facebook, no meu canal do YouTube, enfim, qualquer lugar. Qual que é o primeiro passo? Ler o comentário com atenção. Parece óbvio? Parece óbvio, mas não vamos pecar por excesso aqui. Ler o comentário com atenção. Passo 2, educadamente responder o comentário dessa pessoa com uma pergunta que gere mais engajamento e conversa a partir dela. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, por exemplo, não responder. A pessoa fez um comentário na sua foto, no seu vídeo. Geralmente as empresas tendem a fazer o quê? Ir lá e comentar obrigado, gostei, muito legal, sua linda, brilhou. Ou um emoji. Eu acho isso muito sem graça, na minha opinião, e tudo bem, você fez isso, não é uma crítica a você, mas eu acho sem graça e parece que eu não estou dando a atenção merecida para a pessoa, porque ela pensou para comentar e ninguém pensou para responder. Então, eu gosto sempre de fazer uma pergunta a partir do momento que ela comentou ali com alguma coisa, tá? E aqui eu quero deixar uma observação bem clara. Se o comentário for negativo, responder com uma pergunta, ainda assim seguimos o processo. E caso a pessoa continue a se exaltar, xingar, brigar, não sei o que, simplesmente nós não damos mais atenção. Por quê? Qual que é a minha técnica aqui? Eu aprendi ela com o Guy Kawasaki, que é um evangelista da Apple. Ele trabalhou fazendo marketing para empresas bilionárias aí no mundo. E ele chama isso de jab, jab direto. O que é basicamente o jab, jab direto? É basicamente quando você recebe um jab da pessoa, você devolve um jab para ela, um comentário seja bom ou seja ruim, e quando ela responde com um direto, geralmente ela tende a se exaltar mais, quando o comentário é anterior, você simplesmente se esquiva e deixa ela sozinha. Essa é a tática por trás e deixa a pessoa falar. Então, aqui eu coloquei como observação, se o comentário for negativo, a gente ainda responde com a pergunta com a pessoa, né, para gerar ali, talvez ter um entendimento melhor daquilo, e só. Depois a gente não dá mais atenção. E pronto. Esses são os 3 passos para responder comentários nas mídias sociais seguindo aqui a nossa empresa. E agora, se você acha viável, você poderia colocar, por exemplo, um passo 4. E eu poderia deixar claro aqui qual... Isso é brilhante, cara. Em que situação de temperatura e pressão o meu funcionário ou o meu terceirizado, ou a pessoa que eu estou delegando, tem a possibilidade de bloquear alguém. Você não quer que ele saia bloqueando qualquer pessoa aí no seu perfil do Instagram, mas ao mesmo tempo você não quer também ter qualquer babaca, qualquer hater, qualquer idiota na sua mídia social. Então, olha que brilhante, você pode delegar qual é a variável, basicamente, que a pessoa pode utilizar para banir alguém e para que você nem veja isso e fique com a sua paz mental, entre no seu Instagram e veja só a melhor parte, porque sim, tem uma parte muito boa aí no nosso trabalho de quem trabalha na internet. Então aqui criar a variável de demissão de seguidores, basicamente. E esse é o passo 4. E aí caso você queira colocar uma print, aqui no ClickUp tem uma opção bem interessante, que é basicamente, quando a gente vai selecionar aqui o formato de lista, a gente pode ter os bullet points, a gente pode ter um checklist, a gente pode ter um numérico e a gente pode ter um toggle list. Para que ele serve? Aqui do lado ele tem tipo uma setinha, tá vendo? O que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, tirar uma print, poderia colocar simplesmente aqui dentro uma print. E olha como ele fica tipo um menuzinho aqui, tá vendo? Passo 1, passo 2, passo 3, e aqui dentro ele fica uma print para mim de alguma coisa bem específica que eu quero que essa pessoa saiba, beleza? Então nesse caso aqui eu não tenho nada específico que eu quero que ela saiba, vou manter apenas os passos. E aqui embaixo coloquei 3 opções já padrão, mas você pode aumentar isso aqui se você quiser, dando Ctrl+C, Ctrl+V, que é
perguntas e respostas rápidas de dúvidas comuns que a pessoa pode ter nesse processo. Isso aqui entra muito na etapa de melhoria. Por exemplo, o seu funcionário teve uma pergunta: e se eu não tiver acesso aos requisitos da atividade? Então aqui, dúvidas comuns. E se eu não tiver acesso aos requisitos dessa atividade? Com quem que eu tenho que falar? O que que eu faço? E olha que interessante, se você é o CEO, por exemplo, e tem um time maior, você já pode falar, ó, não é para falar comigo, eu te contratei, mas caso você tenha algum problema de delegar aí a fanpage, alguma coisa assim, você fala com o fulano de tal, não é comigo. Então você já deixa claro aqui no processo para a pessoa. Se não tiver mais dúvida, você pode apagar, você pode deixar sem e replicar quando você achar que é o caso. Pronto, nosso processo está pronto. Repare o seguinte, objetivo do processo, requisitos e os passos. Só isso. Se você precisar de uma print, você coloca uma print aqui dentro. Se você precisar, de repente, gravar um vídeo e colocar o link aqui, você já pode colocar especificamente qual que é o passo desse processo e pronto. Agora, o que você pode fazer? Você já pode pegar esse link interno e mandar para o seu colaborador. Ou você pode publicar esse doc publicamente. Eu falei mais sobre isso no vídeo que está na descrição, sobre o Docs 3.0, que você pode publicar como link via web, ter uma página basicamente personalizada e pública para que qualquer pessoa consiga ver. E aqui, se você quiser ir um pouco além, você consegue colocar uma cor aqui no seu processo, você consegue basicamente personalizar aqui a capa do seu processo e deixar ele muito bonitão. E olha, provavelmente no início você vai ter um pouco de dificuldade para criar o objetivo do seu processo, depois você pode ter um pouco de dificuldade e achar que está demorando muito para colocar o passo 1, 2 e 3, mas vai por mim, esse é o investimento que você vai fazer na tua empresa, porque você basicamente está tirando da sua cabeça as receitas que movimentam o seu negócio. E isso é muito valioso, porque no futuro você pode pegar esses mesmos processos e entender o porquê que sua empresa está falhando, onde está realmente tendo problemas de atribuição ou de recursos. Falei mais sobre isso no vídeo sobre os primeiros passos para planejar sua campanha de marketing, que também está aqui no canal. Então, o que eu quero que você entenda é que esse tempo que você está investindo, basicamente 10 a 15 minutos para criar um processo, você pode, por exemplo, ter uma atividade diária aí no seu momento de fim do dia, porque todo dia, no fim do dia, você vai depositar e criar uma receita do seu negócio, ou seja, criar um processo para que, quando a sua empresa cresça, ela cresça de forma saudável, ela cresça de forma sustentável e que você consiga escalar com segurança, porque qualquer momento que você precise delegar, terceirizar ou passar essa atividade até mesmo para um sobrinho fazer, ele já tem ali um passo a passo para conseguir fazer aquela atividade e entregar o resultado que você precisa do jeito que você quer. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu gostaria também de te convidar para participar do nosso grupo no Facebook, onde a gente divide experiências sobre o ClickUp. Basicamente, a gente se reúne lá para falar sobre possibilidades, maneiras, recursos e também melhores práticas aí da ferramenta para a gente fazer networking e se juntar e aprender cada vez mais rápido. O link está aqui na descrição do YouTube. Espero que você tenha curtido esse vídeo até o final. Eu sou o Thiago Rodrigues e até mais.